O Grêmio foi derrotado por 2-1 para a equipe do Vasco da Gama e a partida deixou muitos recados para o técnico Luiz Castro em relação à escalação, principalmente na posição de primeiro volante. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Gente, primeiro aquele convite clássico, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta, compartilha. Tudo isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar em cada vez mais pessoas e ter cada vez mais qualidade. Para quem não sabe, meu nome é Felipe Machado, eu sou comentarista de futebol lá na Bagé TV e também estudo sobre análise de desempenho e análise tática. E antes de nós conversarmos especificamente sobre esse jogo entre o Grêmio e o Vasco, a derrota por 2-1 lá no São Januário, quero fazer duas ressalvas aqui. A primeira é um pedido de desculpas. Vários vascaínos entraram em contato comigo depois do vídeo de ontem de que a grafia do nome do Zaldívia, o zagueiro que veio do Colo-Colo do Chile, estava errada e de fato está. O Zaldívia não se fala Zaldívia, se fala Saldívia porque é com S e eu acabei me passando escrevendo com Z, então peço desculpas. Outro ponto, e vocês devem ter percebido aqui nos comentários que vários vascaínos, torcedores do Vasco entraram em contato também, falando a respeito da saída de bola, que não era mais feita com o Hugo Moura e que isso era na época do Fernando Diniz. Eu vou deixar na tela aqui para vocês alguns prints do jogo contra o Cruzeiro e do jogo contra o Palmeiras, que foram os dois primeiros jogos do técnico Renato Portaluppi sob o comando da equipe do Vasco. E vocês vão acompanhar, sobretudo no jogo do Mineirão, no enfrentamento contra a equipe do Cruzeiro, que essa saída sim foi feita, que o Hugo Moura chegou próximo do Léo Jardim num tiro de meta, que no decorrer do jogo a ideia era utilizar também o Hugo Moura como um terceiro zagueiro, jogando no meio do Robert Renan e do Saldívia. A partir do jogo contra o Fluminense, que eu pude acompanhar, o Renato fez algumas outras modificações, não utilizou essa saída tão definida assim com 3 jogadores, mas como nós que trabalhamos com análise tática e estudamos para isso, trabalhamos com padrões, eu optei por manter o padrão de 2 jogos, Cruzeiro e Palmeiras, em predominância contra o padrão de um jogo só, que não é necessariamente um padrão, né, que foi feito contra a equipe do Fluminense, mas o Renato nesse jogo contra o Grêmio optou por manter uma saída de bola mais longa do Léo Jardim no tiro de meta e também não utilizou tanto assim o Hugo Moura como um terceiro zagueiro no meio dos 2 zagueiros, utilizou ele mais à frente como de fato um volante, no que a gente pôde observar durante toda a partida. Mas vamos lá para o posicionamento médio agora e para falar do campinho tático com as escalações para que a gente converse sobre o que foi esse enfrentamento entre Grêmio e Vasco lá no São Januário. Bom, pessoal, do campo tático aqui para a gente conversar sobre a partida, sobre as escalações e aqui já começam alguns questionamentos que eu faço em relação à estratégia que o Luiz Castro montou para o jogo. Tá, o Grêmio foi a campo com Everton, Pavon, Balbuena. Aqui a explicação do Luiz Castro é de que o Gustavo Martins tinha feito um treino só no sábado e por isso ele optou por manter o Balbuena e que o departamento físico do Grêmio tinha dito que o Gustavo Martins tinha condição só para alguns minutos, nem 6,45, para alguns minutos, ele não especificou quantos minutos eram e ele optou por utilizar o Gustavo Martins na segunda etapa, então aqui nem vou questionar tanto a escalação do Balbuena porque acho que era muito mais uma questão física do que técnica. O Vieri pelo lado esquerdo e o Caio Paulista como lateral. No meio campo, aqui a minha grande divergência em relação à escalação do Luiz Castro, a utilização do Léo Pérez. E o português deixou muito claro na entrevista que foi uma opção dele, que o Noriega tinha condição de jogar. E por que isso me incomodou tanto? Porque o meio-campo não tinha um jogador com características de armação. O Nardoni não é esse jogador e o Arthur é uma característica de armação, mas diferente. Ele não é um camisa 10, é um conceito, todos nós sabemos. Então, tendo o Noriega aqui, ele compensaria um pouco mais, porque o Noriega é um cara de um passe mais longo, de mais confiança, até de mais qualidade nesse momento da carreira para armar as jogadas, e assim o meio-campo do Grêmio ficou extremamente burocrático e carente só de um jogador de armação, que era o Arthur. Pelo lado direito, aqui para mim outro erro, o Luiz Castro optou por dar uma sequência ao TT pelo lado. O TT tinha sido titular contra a Chape, reserva contra o Vitória e agora foi de novo titular nessa partida contra a equipe do Vasco. Um erro, o enamorado vive um momento muito melhor. Centroavante Carlos Vinícius, lá pelo lado esquerdo, o Amuso, o Vasco do Renato, aquele que nós imaginávamos. Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano, Hugo Moura, Tietê e Thiago Mendes, com o Cauã Barros ficando no banco, Andrés Gomes, David e o Nuno Moreira, esse é o time do Vasco. Uma dificuldade que nós tivemos e que para mim foi muito clara nessa partida é em relação ao Arthur, e eu explico por quê. Vocês estão acompanhando nesse posicionamento médio que eu estou deixando na tela aqui, o Arthur, ele jogou muito alinhado com o Pérez. E aqui não é uma culpa do Arthur necessariamente. O Grêmio estava com muita dificuldade de sair jogando. A pressão do Vasco da Gama ela é muito bem feita. Pelo Tietê, esse meio campista aqui, e pelo Thiago Mendes, que também tem muita capacidade física. Imagino que seja um consenso entre nós, foi o melhor jogador dentro dos 90 minutos somando os dois times.
Como o Grêmio estava tendo dificuldade, já que o Léo Pérez não consegue dar andamento para essas jogadas, né? Muitas vezes até o Grêmio conseguiu acionar ele atrás da marcação do David, mas ele pegava a bola aqui e tinha dificuldade de fazer essa jogada andar, de chegar num Arthur, de chegar num Nardoni, de chegar num Carlos Vinícius ou até mesmo de chegar num TT. Vendo que o Léo Pérez estava com muita dificuldade, o Arthur baixou para ajudar, desceu para cá. Quando ele descia para cá, ele pegava essa bola de costas pro campo, né? Ele pegava virado pro próprio gol e também com uma marcação muito em cima. A marcação estava atrapalhando qualquer possibilidade de giro do Arthur. Isso fazia com que o Arthur se aproximasse, dominasse a bola por aqui, próximo ao Léo Pérez, e quando dominado, já pressionado pelo Tietê. O Amuso caía para dentro, o Amuso até ocupou esse espaço, né? No lance que nós sofremos o nosso primeiro gol, a jogada é um passe do Balbuena, que atravessa na diagonal por aqui, né? A bola sai do pé do Balbuena e atravessa na diagonal e acha o Amuso abre no Caio Paulista faz o cruzamento e aí no contra-ataque o David passa pelo Pavon, cruza e nós sofremos o gol do Cuiabano. Mas esse passe até entrou algumas vezes, só que o Arthur era muito pressionado e ele não conseguia girar, porque o Tietê tem sua qualidade, né? Ele é bom jogador. O Arthur não conseguia fazer o giro, nem pra fora e muito menos pra dentro. E assim o Grêmio ficava um time que tocava no Vieri, tocava no Caio Paulista, voltava no Arthur, o Arthur devolvia e virava um time de balão pra frente. E o balão muitas vezes era nessa diagonal aqui, buscando o Nardoni nessa disputa pelo alto. E o Grêmio tava com muita dificuldade para criar, não conseguia construir, então virou um time de lançamento muito por essa pressão bem feita em cima do Arthur. Como o Nardoni não é um camisa 10, não é um cara dessa característica, se fosse o Monsalve por aqui, por exemplo, acho que o Grêmio teria tido um pouquinho mais de jogo, conseguiria fazer a jogada no meio-campo fluir um pouquinho mais, tendo a presença de um cara acostumado a receber essa bola aqui e dominar e girar rápido, já que o Nardoni também ainda não está adaptado ao futebol brasileiro e está muito devagar. Para mim foi esse o principal motivo de por que o Grêmio não conseguiu construir. Era o Arthur baixando demais para jogar e o Tietê pressionando muito bem e o outro meia que ficava mais alto no campo, que era o caso do Nardoni, com nenhuma característica de jogar ali e ele tinha muita dificuldade de ficar girando. Defensivamente, o Vasco fazia questão de posicionar seus jogadores assim, para fazer com que o Andrés Gomes ficasse de mano por aqui. O Andrés Gomes saía da beirada, vinha um pouquinho para dentro, para ter esse espaço para atacar, entre o Balbuena e entre o Pavon. Tanto que, uma das jogadas, que é quase o gol do Andrés Gomes, em que ele entorta o Balbuena, é uma jogada do Vasco que começa pelo lado direito até que a bola chega no Andrés Gomes. Quando chega no Andrés Gomes, ele vai de mano para cima do Pavon. A jogada passa um passe de trivela do Thiago Mendes aqui. Ele vai para cima do Balbuena, dribla o Balbuena, finaliza e o Everton faz a defesa. Mas como vocês podem acompanhar aqui nesse mapa de ataques, o Vasco conduzia a bola pelo lado direito, porque era a característica do Paulo Henrique, fazia essa bola atravessar o campo para o lado esquerdo para pegar o Andrés Gomes de mano, ou contra o Balbuena ou contra o Pavon, e aí o ponta do Vasco conseguir ter mais liberdade e ir para o 1 que é o que ele mais gosta de fazer, porque ele sai bem tanto para a direita quanto para a esquerda e conseguir finalizar a jogada para tentar marcar um gol. Por sorte, ainda na primeira etapa, o Vasco não conseguiu ser tão assertivo assim nas oportunidades que teve, tomou uma decisão errada, teve um gesto técnico errado e não conseguiu ampliar o marcador, apesar de já ter merecido nessa primeira etapa. O gol que nós fizemos, eu vou usar um termo assim, né? Um gol achado, porque o Grêmio não construiu para tal, teve uma jogada do Pavon pelo lado direito que o Nardoni chuta para fora, mas o Grêmio foram jogadas mais aos trancos e barrancos, assim como o gol do Carlos Vinícius, que foi aos trancos e barrancos. O Carlos Vinícius está de costas pro gol, finaliza, coloca a bola no cantinho, uma jogada única e exclusiva de mérito dele, depois do Nardoni ter brigado pela bola lá na frente e ter tentado roubar. No segundo tempo, o Luiz Castro faz algumas mudanças, né? A primeira delas é a saída do TT para a entrada do Enamorado na ponta, a saída do Balbuena para a entrada do Gustavo Martins por aqui, e aí o time continua desenhado dessa maneira. Léo Pérez como primeiro volante, que fez um jogo muito ruim, Arthur pela esquerda, Nardoni pela direita, Carlos Vinícius, Enamorado e o Amuso posicionado um pouquinho mais pelo lado esquerdo. Não funciona, o Grêmio tem um pouquinho mais de controle, é verdade, depois as outras trocas começam a acontecer. Ele tira o Nardoni, coloca o William aqui como um camisa 10, logo depois ele tira o Amuso e coloca o Mac para ser esse camisa 10 e o Grêmio passa a jogar assim. Léo Pérez contra o Arthur, o William caindo um pouquinho, junto com o Arthur, aliás, o William caindo um pouquinho mais para dentro, Gabriel Mac aqui como um camisa 10, né, camisa 10, num 4-2-3-1, e o Enamorado mais por dentro. A ideia foi trazer os pontas mais para dentro, como vocês podem acompanhar nesse posicionamento médio dos jogadores. Observem, esse é o posicionamento médio do primeiro tempo. TT, Amuso e Carlos Vinícius. Notem como o TT e o Amuso estão muito mais abertos do que o William
o Enamorado e o Mac. Porque esses jogadores estão mais próximos, mais fechados, muito mais para o centro do campo. Foi a ideia do Castro. Ele colocou um 4-2-3-1 sem pontas, teoricamente, porque o Enamorado é ponta, mas ele traz os dois mais para dentro para se juntarem ao Mac e o Grêmio ter mais jogo por dentro para tentar a finalização. E a última troca, sai o Carlos Vinícius para a entrada do Bright White, um cara de mais movimentação, que até ficou posicionado um pouquinho mais para a esquerda, como vocês puderam acompanhar no posicionamento médio dos jogadores. Ele cria a grande oportunidade de gol do Grêmio no segundo tempo, acaba perdendo, não pode, mas imagino que seja natural, porque é um cara que tá voltando de lesão, né? Essas coisas acontecem dentro do futebol. Não foi um jogo brilhante nosso, foi um jogo muito ruim, diga-se de passagem. Acho que as escolhas do Castro foram erradas, isso não quer dizer que eu quero a demissão dele, que acho ele mau treinador e que existem outras coisas a serem debatidas. Acho que ele entendeu que o Léo Pérez poderia ter uma continuidade, errou. O Léo Pérez não fez um bom jogo, o Noriega poderia ter sido titular e quem sabe o Grêmio tivesse tido uma atuação muito melhor lá em São Januário, porque ele montou um meio-campo com nenhuma característica de armação. Repito, não precisa necessariamente ser um meia, não precisa necessariamente ser um camisa 10, como o Monsalve, por exemplo. Só o fato de tu colocar um primeiro volante que tem uma característica de criação de jogadas melhor já muda o meio-campo. Acho que o Grêmio já teria funcionado muito melhor, mesmo tendo o Nardoni e o Arthur, se o primeiro volante fosse o Noriega e não o Léo Pérez. Bom, data FIFA, tempo para treinar, tempo para se preparar. Vai ter conteúdo especial aqui no canal sobre como o Grêmio ideal do Luiz Castro deve jogar, como ele imagina que o Grêmio deve jogar, até para a gente ter um conhecimento melhor do que esperar do Grêmio e do que não esperar para a volta da data FIFA ou do Grêmio ideal dessa temporada. O compromisso é difícil, é contra o Palmeiras e nós estaremos aqui para projetar essa partida. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta, compartilha. O vídeo hoje ficou bem longo. De novo, peço desculpas pela grafia do nome do Saldívia, o zagueiro da equipe do Vasco. A questão do humor eu já expliquei lá no começo. Erros acontecem, às vezes os treinadores mudam de estratégia. A gente tenta prever aqui o que pode acontecer. Fechou? Continua, que vai ter muito Grêmio por aqui. Valeu!